Fala pessoal, muito boa noite. Como é que vocês estão aí, hein? Tudo certo por aí? Muito trabalho? Como é que vocês estão? 9 horas, já estamos ao vivo aqui no Instagram. Bom, espero que esse aqui suporte o celular. Bom, é isso aí, segunda-feira, estamos firmes e fortes aqui, sempre trazendo mais conteúdos para vocês, sempre. Hoje continua o nosso projeto Heitor Class. Para quem não me conhece, muito prazer, sou o professor Heitor Cruz. E hoje acontece o nosso projeto que chama-se Heitor Class. Segunda, terças e quartas-feiras, segunda, terça e quarta, às 9 da noite. Hoje é o dia onde nós temos uma aula explicativa sobre determinados temas referente ao microagulhamento. Na aula de hoje nós vamos falar sobre roller ou dermapen. Como escolher exatamente? Isso é uma dúvida de muitas profissionais e eu quero trazer esse conteúdo para vocês, para que a gente fique bem esclarecido e para que vocês entendam, é claro. Quero que vocês entendam realmente qual é o meu raciocínio e se faz sentido também para você, tá? Eu não estou aqui colocando nada impositivo, não estou aqui falando assim para você, não, você tem que pensar igual a mim, de jeito nenhum. A minha ideia aqui é para que você consiga, como um profissional de estética, entender, compreender a informação e que você saiba e tenha domínio para escolher e determinar quando você vai usar o roller e quando você vai usar o dermapen e por que você deve utilizar um ou outro e em quais casos que você deve utilizar. Por exemplo, se você falar assim, olha professor, eu tenho um caso de rejuvenescimento, eu quero saber, para você tratar hoje qualquer caso com microagulhamento, você tem que responder algumas perguntas. Eu acredito que você já esteja com papel e caneta na mão. Já te falei, sempre caneta e papel na mão para assistir as minhas aulas. Eu acredito que você já tenha isso aí na mão. Hoje é dia 21. Vamos lá. Quais perguntas você tem que responder para você realizar o microagulhamento? Quais são as perguntas? Toda vez que você vai tratar um caso, você precisa primeiro pensar: o que eu vou tratar? É facial? É corporal? É capilar? É estética íntima? É labial? Qual é o caso específico que eu vou atuar ali? Qual é a queixa principal do cliente? A partir do momento que eu entendo qual é a queixa principal do paciente, a gente vai partir para outro princípio. Qual o dispositivo eu vou utilizar? Primeiro ponto, qual dispositivo? Aí você vai pensar: roller, dermapen, dermógrafo, infusão transcutânea. E aí, beleza, você tem esses 4 dispositivos aí para você pensar no que é que você vai tratar. Depois que você escolhe um dispositivo, vamos supor que você escolheu o roller, você tem que pensar o seguinte: qual é o milímetro de agulha, ou seja, qual vai ser a profundidade que você quer trabalhar, quais são os milímetros de agulha. Nós temos vários milímetros de agulha quando a gente pensa no roller, ok? E aí depois a gente pensa da seguinte forma: qual é o roller que eu vou trabalhar? Qual a quantidade das agulhas?
Milímetro de agulha é uma coisa, presta atenção. Milímetros de agulha é uma coisa, quantidade de agulhas é uma outra coisa diferente. Quantidade de agulhas é a resposta que eu quero saber. Quantas agulhas tem aqui nesse tambor? Tá? Milímetros de agulha, milímetros de profundidade, isso o que vai determinar é a profundidade dessa agulha, quantos centímetros essa agulha tem, tá? Então são duas coisas distintas. Então primeiro tem que pensar qual milímetro de agulha, depois quantidade de agulha que eu vou atuar, essa quantidade é imprescindível. Outro caso, vamos supor que, por exemplo, que você escolhe trabalhar com Dermapen, com a caneta elétrica, você precisa identificar quantidade de agulhas também, porque você tem os cartuchos, e para cada caso é legal um cartucho específico, ou é mais eficiente, não é que é legal, é eficiente, cartuchos específicos, ok? No Dermapen você ainda tem outros detalhes, também como a profundidade das agulhas, né, 1 milímetro de profundidade, e depois você tem a velocidade, ok? E no roller você tem a pressão que você vai aplicar, qual a pressão, e na caneta elétrica você tem a velocidade, como escolher essa velocidade. Então esse assunto eu quero trazer para vocês na aula de hoje, para que vocês de fato entendam, tenham esse raciocínio e comecem a aplicar no dia a dia clínico de vocês. E eu fico muito feliz que você está aqui nessa aula, sabe por quê? Porque tem muita gente agora, algumas estão atendendo, outras pessoas já não estão mais nem aí para atender hoje. Hoje é dia 21, final do ano. Outras pessoas já estão em clima de férias. E outras pessoas não estão plantando 2021 delas. E é isso que eu estou aqui parabenizando você também, porque você que está aqui na live, você já está plantando o seu 2021. E outra, só colhe algo quem planta algo. Se você está aqui estudando, se aprimorando, anotando, você já está plantando o seu 2021. Eu estou plantando o que, professor, no meu 2021? Você está plantando mais resultados. Você está plantando dominar a técnica do microagulhamento. Você está plantando, consequentemente, ter mais clientes. Porque quem tem resultados tem mais clientes e vice-versa. E quem tem mais clientes é porque tem muitos resultados. Você não vai ter mais clientes só porque você é legal. Não. Você tem mais clientes porque você entrega resultados. E se você está aqui, parabéns por isso. Bom, então hoje basicamente nós vamos falar aí o porquê essas dúvidas de vocês referente a roller, a Dermapen, como escolher, qual a profundidade, qual a velocidade, etc. Então tem algumas questões que eu quero abordar aqui com vocês. Eu vou mostrar um pouquinho dos slides. Eu vou fechar aqui, desativar os comentários para mostrar para vocês algumas questões aqui, ok? Estou aqui com a televisão só para mostrar para vocês. Então aqui eu tenho o roller e aqui eu tenho o Dermapen. Como começar esse trabalho? Eu vou virar aqui um pouquinho só para vocês irem acompanhando comigo, tá? Então aqui eu tenho roller, certo? E aqui eu tenho a caneta elétrica Dermapen. E aí eu vou partir daquele princípio que é as dúvidas mais comuns. Professor, como eu vou saber o melhor caso para usar o roller? E como eu vou saber quando é melhor eu utilizar o Dermapen? Faz sentido para você? Você tem essa dúvida? Se você tem essa dúvida, manda coração aí para mim. Vira a tela do seu celular para você conseguir acompanhar o que eu vou falar aqui, tá? Vira a tela do seu celular aí. Bom, então o que a gente precisa pensar? Primeira coisa, que o roller, que é este equipamento aqui, ó, este equipamento, ele é um dispositivo de um cabo de policarbonato e ABS, que é o material que constitui
este equipamento aqui, tá? Então, este equipamento aqui que eu vou mostrar para vocês, ó, isso aqui é um material que se chama policarbonato, tá? E ABS. É um material que ele lembra um acrílico, ok? Então eu tô com um outro aqui bem parecido, tá? E na ponta do rolo, que é isso daqui, ó. Na ponta do rolo, o que nós temos aqui na ponta do rolo? Microagulhas, esse roller já está utilizado, tá? Vale a pena ressaltar isso para vocês. Temos microagulhas encravadas em aço inoxidável ou titânio. Nesse caso, esse aqui que eu estou na minha mão, ele é agulhas em titânio, ok? São agulhas em titânio. Essas agulhas em titânio, elas fazem uma perfuração melhor na pele. E uma outra coisa que essas agulhas em titânio faz, ela promove uma melhor biossegurança na hora de realizar o procedimento, tá? Então você tem aqui microagulhas em titânio. Daqui a pouco eu vou te falar um pouco mais sobre a quantidade, tá, de agulhas. Então esse dispositivo aqui, ó, ele deve rolar em movimentos de vai e vem, ou seja, este movimento, tá, que eu mostrei para vocês, ó. Por exemplo, eu tenho a pele, ele vai fazer esse movimento. Você não precisa, na verdade não é que você precisa, você não pode, tá, trocar o trilho ou ir deslizando o equipamento sem tirar ele da pele. Então você faz a sua passada, tira da pele, coloca no outro lado e vai fazendo o procedimento, ok? Outra coisa, ó, cada passada vai conferir aqui aproximadamente 16 microperfurações por centímetros quadrados. Por quê? Porque esse roller aqui, que é o roller convencional, ele tem essa quantidade de agulha aqui, ó, 540 agulhas. É isso que esse equipamento tem, certo? Então ele faz aproximadamente 16 microperfurações por centímetro quadrado. Geralmente o que nós indicamos é que você trabalhe por quadrante, tá? Então você faz aqui, ó, você vai fazer um quadrante, você faz a sua técnica do asterístico aqui dentro do quadrante e aí sucessivamente. Esse equipamento ele tem uma resolução de número 2605 aqui, ó, de 11 de agosto de 2006, que é proibido de ser reprocessados, que tornam-se eles de uso único de cada paciente em cada sessão. Então, este equipamentinho aqui que vocês estão vendo, ele sempre vai ser esterilizado. Toda vez que você utilizar ele, você vai colocar ele numa caixa coletora, ok? Professor, qual é essa caixa coletora que você está falando? A caixa coletora que eu estou falando, que todo mundo já conhece, é essa caixa coletora aqui, tá? São de várias marcas que você tem aqui, ó, Descarpac, ok? Então aqui você vai depositando os seus equipamentos que você utilizou, seja o roller, seja o cartucho do Dermapen. Então para cada caso, né, para cada aparelho, opa, voltei, caiu aqui. Para cada caso, você vai descartar o equipamento, certo? Numa caixa coletora. Bom, outra coisa aqui que a gente vai falar agora, esse equipamento, que é o roller, este equipamento aqui, ele varia os milímetros de agulha. O que quer dizer, professor, então, o que quer dizer esse milímetro de agulha? O milímetro de agulha, ele quer dizer, ó, vamos lá. O milímetro de agulha, ele quer dizer a profundidade que esse aparelho vai causar. Então, eu faço sempre uma equação. Quanto maior a profundidade dessas agulhas, ou quanto maior o comprimento dessas agulhas, maior será a lesão que você vai ter na sua pele. Então, para cada tipo de tratamento, preste muita atenção nisso que eu vou te contar agora, tá?
Para cada tipo de tratamento, nós vamos realizar um determinado milímetro de profundidade. Nós vamos usar um comprimento de profundidade, ok? Para cada caso. Então vamos supor, para um facial de melasma. Então eu quero fazer um tratamento facial de melasma. Qual a profundidade que eu devo utilizar? Sabemos que no melasma nós precisamos do quê? Que você tenha menos lesão. Se você não sabe que para realizar se você acha que não pode realizar um microagulhamento em melasma, é porque você não conhece do microagulhamento, ok? Segundo ponto, se você não sabe que você precisa ocasionar uma menor lesão no microagulhamento em melasma, você também ainda não domina o melasma, ou nem domina as técnicas do microagulhamento. E o que eu estou te convidando aqui dentro do projeto Heitor Class é para que você realmente, de uma vez por todas, entenda o mundo do microagulhamento e se aprimore nessa técnica. Até porque, para quem é esteticista, entre aspas, é a técnica mais invasiva que a gente pode fazer, se vocês pararem para pensar. A técnica mais, talvez, invasiva que o profissional de estética pode fazer, esteticista real, esteticista mesmo, tirando agora os dermatos funcionais, também podem, né, que é o meu caso, também os biomédicos e farmacêuticos, etc. Olha só, o que a gente precisa fazer? Você tem um Carbox, precisa de um equipamento muito grande para fazer. Você pode fazer uma hidrolipoclasia, mas é um tratamento corporal. Agora, um tratamento facial de custo baixo e que vai te oferecer resultados impactantes, aqueles resultados que seus pacientes vão olhar e vão falar assim: uau, o que você fez com a minha pele? Melhorou muito, tá linda a minha pele. Esse tratamento é um microagulhamento. Se você ainda não faz o microagulhamento, ou na real, se você talvez faz e ainda tem medo, tem insegurança, ou você não sabe em que momento que escolher trabalhar com roller, se você vai trabalhar com roller, você fica naquela dúvida: poxa, qual profundidade que eu uso? 0,5, 75? Melhor utilizar 2? Qual é a profundidade? Isso é sinal que você precisa se aprofundar nesse tema que é o microagulhamento, e que muita gente acha que o microagulhamento é muito simples. E eu já falei, para você pegar um equipamento e fazer assim, ó, você quer pegar um equipamento e fazer isso aqui, ó, isso aqui é muito simples, qualquer pessoa faz isso. Agora, se você quer de fato aprender e dominar todas as técnicas do microagulhamento, você precisa conhecer mais. Você precisa conhecer aprofundadamente tudo que envolve esse procedimento, tudo que envolve essas técnicas. E por isso é o meu convite para que você participe dessas aulas do Heitor Class, ok? Vamos lá então. A técnica do roller, ela utiliza esse mecanismo das agulhas, que são mecanismos milenares desde a época da China antiga, 5.000 anos atrás. A medicina tradicional chinesa já utilizava os princípios das agulhas para oferecer os resultados a fim de melhora da circulação muscular corporal e também da diminuição da tensão, ok? Então aqui a gente vai utilizar o mecanismo das agulhas com dois objetivos, ok? Dois objetivos. Vocês vão me ver sempre falando disso. Se você não entender esse detalhe, fica difícil de você progredir no assunto do microagulhamento. Você tem dois objetivos com a técnica. Primeiro, através das microagulhas, ocasionar um processo inflamatório induzido, um processo inflamatório que você vai alcançar ali de propósito. Você realmente mesmo quis fazer esse processo inflamatório. E
E além disso, né, o processo inflamatório ele vai estimular o organismo para que faça um reparo tecidual, e dentro desse reparo tecidual você tenha um processo de um novo colágeno, uma produção de um novo colágeno, que é a neocolanogênese ou a neoelastogênese. Você tem produção de fatores de crescimento, você tem a melhora de vascularização naquela região. E o segundo objetivo, que é qual, professor? Ele é indicado para aplicação percutânea de fármacos, ou seja, ele tem um sistema que ele faz o seguinte, é uma coisa que a gente chama de sistema de acesso transdermal de ingredientes, ou seja, é um sistema que você perfura a pele e aí você consegue colocar os fluidos, os sérums, as substâncias que são os princípios ativos para determinados casos. Hoje não vamos falar sobre princípios ativos, ok? Hoje estamos falando exclusivamente sobre os equipamentos. Depois que a gente conheceu um pouco agora mais o roller, eu quero falar um pouquinho mais para vocês sobre a caneta elétrica Dermapen. Bom, o nome científico é caneta elétrica, tá? O nome científico é caneta elétrica. Nós falamos Dermapen e é mesmo o sistema do roller, né? Muitas pessoas conhecem o roller como Derma Roller. Derma Roller é uma marca alemã, é a primeira marca a ter a patente desse nome, ok? Depois todos os outros nomes vêm, por exemplo, Derma Roller System, Smart Derma Roller, e aí cada marca vai colocando um seu nome, ok? Um nome que vem sobrepor. Com a caneta elétrica é a mesma coisa. Quando a gente fala de Dermapen, nós estamos falando de uma caneta que é elétrica e ela faz a perfuração da pele. Nós temos essas canetas aqui, que são as canetas que são a Doutor Pen. Essas canetas aqui, ó, você encontra tudo na internet por 400, 600, 700, 800 em números. Até essa também você encontra, tá? Mas qual a diferença, professor? A diferença é que essas canetas não têm Anvisa. Muitas pessoas ainda nos dias de hoje, eu vejo isso, tá? Isso não é incomum, é comum. Muitas pessoas falam assim, poxa, a Anvisa é só para ficar mais caro, porque vai ficar pagando mais imposto, sou mais ir lá no Mercado Livre e comprar, sou mais ir lá no Alibaba e comprar. E aí você está enganado. Porque esse aparelho da marca X e tem Anvisa, só que quebra e não sei o que. Presta atenção uma coisa. Se uma marca aqui do Brasil, com registro na Anvisa, com CNPJ, te vende um aparelho e esse aparelho dá defeito, o que você vai fazer? Você vai ligar lá nessa marca, alô fulano, tudo bom? Ó, seu aparelho aqui não deu um tempo de garantia e ele está quebrado, tem um defeito. A marca vai fazer o seguinte, olha, me manda o aparelho de volta, nós vamos analisar e eu vou te dar um outro aparelho. Agora pera lá, vamos supor que você foi lá e comprou um equipamento desse aqui, ó. Isso aqui não é nada, tá? Mas vamos supor que você comprou um equipamento e ele é da China. Você comprou lá pelo AliExpress, Alibaba e etc. Mercado Livre. Se esse aparelho der problema e ele não tem Anvisa, você vai fazer o que com isso aqui? Você vai chegar no Mercado Livre, para a loja que te vendeu, vai falar assim, olha, meu aparelho deu problema. O cara vai te falar, sinto muito. Sinto muito. Sabe por quê? A fábrica deles não é no Brasil. Não tem uma empresa importadora que vai trazer o produto e vai fazer o registro na Anvisa. Então, eles não vão te dar garantia, eles não vão te dar manutenção caso dê algum problema. Então, esses são os riscos de você comprar um aparelho sem Anvisa, minha querida.
para de reclamar porque tá mais caro, porque no Mercado Livre não tem Anvisa, mas é a mesma coisa. Não é a mesma coisa, tá? Porque se fosse a mesma coisa, tinha Anvisa. E vocês estão vendo hoje, nem sem falar de política, tá? Vocês estão vendo a importância da Anvisa para registrar um medicamento, para registrar um dispositivo. Além da Anvisa, tá? Todos esses aparelhos, eles têm que ter selo do Inmetro. E vocês têm a noção que todas as empresas que vão importar um produto da China e vão colocar registro com a Anvisa aqui no Brasil, eles contratam uma pessoa que faz parte do Inmetro e vão visitar a fábrica e colocam e fazem uma inspeção para ver se a fábrica que está lá no outro país segue todas as normativas e etc. Então, vale a pena trabalhar. Além disso, né, você vai trabalhar dentro da legalidade, dentro das leis. Porque se um aparelho desse vem com uma agulha solta e você faz uma lesão, um corte, uma intercorrência na face do seu cliente, e Deus o livre que esse cliente vai lá e te dá um processo. Aí você vai falar, não, mas não foi culpa minha, foi culpa do aparelho. Ah é? Então me dá o seu aparelho aqui que eu vou fazer uma investigação. Apreende o teu aparelho. Ah, o seu aparelho não tem Anvisa. Aí o problema vai mais agravante. E por quê? Vai estar fora da legalidade. Então assim, vai pagar um pouco mais caro? Vai estar dentro da legalidade? Vai. Então nesse caso, vale a pena trabalhar no certo. Bom, beleza. Então, o que é o Dermapen, então, professor? Dermapen, ele é considerado uma caneta eletricamente movida que vai fazer, basicamente, o mesmo processo na pele. Estímulo do colágeno e permear ativos. Tá aqui, por exemplo, a caneta elétrica Derma. Essa aqui é a Smart Dermapen. Ok? Quais são as vantagens deste equipamento referente a este equipamento? Quais são as vantagens de um equipamento relacionado ao outro? Este aqui, você usou e você vai descartar lá na caixa coletora. Esse aqui, se você escolher um equipamento que ele é com uma agulha 0,5, você vai fazer de 0,5 até o final. Não dá para trocar só essa parte aqui. Agora, e outra, esse aqui não tem velocidade. Esse aqui você vai ter que controlar a pressão na sua mão. Então ele é um aparelho que a gente chama de aparelho, ele faz uma aplicação mecânica, ok? Com a sua própria mão você vai fazendo isso. Microagulhamento mecânico, você pode considerar ele assim, ok? Aqui você está falando de um microagulhamento elétrico ou eletrônico. Algumas pessoas chamam de microagulhamento robotizado. Não é o nome que eu gosto. Eu gosto de microagulhamento elétrico, microagulhamento eletrônico ou caneta elétrica. Ok? Quando você tem esse aparelho, você tem algumas vantagens referente a este equipamento. Só que esse equipamento não invalida esse. Presta atenção, este equipamento não invalida este. Você, como profissional, tem que saber usar este e também tem que saber usar este. Senão você está deixando de entregar resultados para o seu paciente. Esse aparelho aqui, você tem velocidades. Então você tem 5 velocidades diferentes nesse equipamento. Outra vantagem desse equipamento, aqui você consegue atuar em profundidades diferentes. Então, por exemplo, se nesse caso eu estou utilizando aqui uma profundidade de 1 e eu quero fazer a pálpebra do paciente, eu venho aqui, eu vou colocar para 0,25 e vou fazer o que? Uma lesão menor. Quando eu tenho uma lesão menor, eu tenho um processo de reparação mais rápido e menores chances de ter uma possível intercorrência. Tá? Entendeu?
Estão entendendo esse processo? Vamos lá. Outra diferença desse aparelho aqui é porque ele, ao contrário do roller, o roller ele faz um corte, você vai trabalhando nesse movimento, parece uma roda de carro, tá? Uma roda, ó, roda de bicicleta, ele vai movimentos circulares, circulando. Aqui não, você tem um movimento vertical. Aqui você vai fazer um corte horizontal, movimentos horizontais. Aqui você vai ter um corte, uma ação das agulhas em formato vertical, ou seja, de cima para baixo. E aí esse equipamento ele vai fazendo esse movimento, ó, de cima para baixo. Então quando você vai aplicar o microagulhamento, você não precisa fazer isso, ó. O equipamento ele é elétrico e por si só ele já faz esse movimento. Então qual é a sua função? Fazendo movimentos de vai e vem. E aí existem vários movimentos que você pode fazer com microagulhamento. Você pode fazer o asterisco, você pode fazer o movimento contornando em direção às fibras, você pode fazer o movimento de vai e vem, você pode fazer o movimento circular, ok? São vários movimentos que você pode fazer. Existe um que está mais certo, está mais errado? Não. Existe você identificar a disfunção e escolher a técnica de aplicação correta. Agora, se você não conhece aprofundadamente o dispositivo, como utilizar, você não vai escolher a forma correta de se aplicar esse aparelho, ok? Aqui, esse aparelho, ele possui uma ponteira descartável. Vou pegar aqui para vocês verem. Aqui ele contém uma ponteira descartável. Então como é que você realiza? Encaixa essa ponteira. Você escolhe a profundidade que você vai atuar. Aqui a profundidade vai até 2,5 de profundidade. Tá? Então aqui está no 0. Eu vou girando, eu vou até 2,5. Ó. E aqui você escolhe a sua profundidade. Aqui eu estou utilizando um cartucho de 36 agulhas. Então aqui, vamos supor que eu vou tratar uma estria. Eu vou lá, trabalho entre 1,5 e 2. Mas aí de repente... Não, estria não, vamos lá. Eu estou tratando um rejuvenescimento. Eu estava tratando com uma profundidade de 1. Mas de repente eu vou atuar no labial e eu diminuo ela para 0,5, 0,25. E aí eu consigo... em um aparelho só, em um cartucho só, eu consigo aumentar os meus resultados e o meu leque de atendimento. Então isso é muito interessante. Então aqui a gente tem ponteira descartável, regulagem de velocidades diferentes. Ele vai provocar uma lesão também na pele, tanto a indução percutânea do colágeno, quanto também o sistema de acesso transdermal de ingredientes. Bom, vamos lá. Aqui nós temos vários tipos de cartucho, como eu falei para vocês, que eu já vou citando isso daí. Um outro diferencial desse equipamento aqui. Esse aparelho, ele vai muito bem em locais menores de aplicação. Quando eu quero trabalhar pontualmente, por exemplo, vamos supor que eu quero trabalhar aqui, ó, meu suco nasogeniano. Vou colocar a pontinha aqui para eu fazer a simulação, ó. Eu quero trabalhar suco nasogeniano. Com a caneta é muito fácil, porque ela vai direto no ponto de aplicação, ou área dos olhos, ó, ou região de pálpebra superior. Mas quando eu vou atuar com o roller, ó, ele não faz uma passada específica. Ó, para atuar no olho, na área dos olhos, é ruim. Ele é muito grande, o diâmetro do cilindro, ele é muito amplo e aí não encaixa em determinadas regiões. E aí a caneta elétrica é o melhor do mundo para você fazer isso aqui. Agora, eu preciso te falar uma outra coisa, como eu te falei agora há pouco. Esse equipamento não vai invalidar esse, e eu quero te explicar
o porquê, certo? Eu quero te explicar por quê. Então, se você parar para pensar, a caneta elétrica, ela é 1000 vezes mais vantajosa do que o equipamento do roller, correto? Em alguns aspectos sim, mas em outros aspectos não. E isso é a grande chave. Isso é a grande chave em dominar as técnicas do microagulhamento. Por que é uma grande chave? Vou lá, agora eu vou virar um pouco a tela aqui para vocês verem. Aqui nós estamos falando de 2 equipamentos, certo? Roller e Dermapen. Agora eu vou voltar um pouquinho nessa tela. Reparem só, isso aqui é um esquema que mostra a perfuração com o roller e a perfuração com as agulhas. Então vamos lá, movimentos circulares, movimentos verticais, aqui circulares na horizontal. Aqui a gente faz o corte na horizontal, porém o movimento é de cima para baixo, de cima para baixo. Agora eu quero que vocês reparem em uma situação muito interessante que esse esquema mostra aqui para nós. O que acontece? O que acontece aqui, ó? Reparem a lesão ou o corte que as agulhas do roller faz é muito mais profunda, ou o corte ele é maior. Reparem aqui, uma agulha em formato piramidal, ela é mais incisiva, ou ela é mais faz uma lesão um pouquinho maior do que a lesão do cartucho do Dermapen. Reparem, então aqui eu tenho um cartucho do Dermapen, um esquema da profundidade do corte, e aqui eu tenho o corte do roller. O que isso vai me ajudar, professor? O que isso vai te ajudar? Isso vai te ajudar na seguinte questão. Em alguns casos, você quer uma lesão menor. Se eu quero uma lesão menor, eu trabalho com Dermapen tranquilo. Professor, eu quero fazer uma lesão maior, uma injúria mais elevada. Caneta elétrica. Então, essa escolha entre o roller, e entre o Dermapen vai estar completamente relacionada com o seu objetivo do tratamento. Vai estar intimamente relacionada com o caso que você irá tratar. Vai estar intimamente relacionada com os aspectos e características da pele do seu paciente. Se eu tenho um paciente de pele mais sensível, posso trabalhar com Dermapen. Mas eu não posso trabalhar com roller num paciente com a pele mais sensível? Posso. O que eu vou fazer? Vou pedir, eu vou determinar usar um roller com uma profundidade menor, um roller de 0,5 milímetros, um roller de 0,25, e isso vai me dando base para eu ter os melhores resultados, porque quando eu tenho mais domínio, eu tenho melhores resultados. Então, para mim, essa é a grande diferença. Roller, grande lesão. Dermapen, uma lesão menor. E aí, está ligado com uma outra pergunta que me fizeram hoje no Instagram, que era o seguinte: professor, por que o roller, as clientes relatam que o roller dói mais do que quando eu faço o microagulhamento com Dermapen? Exatamente por isso. Exatamente por isso. A profundidade, o corte das agulhas são menores do que esse. Aqui você tem o trauma mecânico, aqui você tem o trauma elétrico. Com o trauma elétrico você consegue determinar a velocidade, e aqui você não precisa colocar pressão na mão. A própria caneta, a própria estímulo elétrico que vai fazer o movimento de sobe e desce, vai fazer a perfuração. Aqui não, aqui você precisa ter a pressão no dedo. A pressão aqui vai estar determinada a sua sensibilidade na hora da aplicação, entende? A literatura fala de uma pressão de 6 newtons,
que é uma pressão, você tem que pegar um dinamômetro e fazer essa medição. Mas então, professor, como é que eu vou medir? Você já foi no japonês? Eu vou tentar exemplificar para você. Você já foi num restaurante japonês? Quando você vai pegar aquele equipamento que se chama hashi, é basicamente a mesma pressão de você pegar um hashi. Você tem que pegar, vamos supor, vou tentar fazer o meu hashi aqui, vai ser isso aqui, ó. Ó, você vai fazer uma pressão para pegar seja lá o seu sashimi, seu salmão e etc, tá? Então você vai colocar uma pressão no dedo indicador, conforme vocês veem aqui, ele é ergonômico. Então você coloca uma pressão no dedo indicador e faz a sua aplicação. Se você colocar muita pressão, achar que o que vai dar resultado é a sua pressão, você pode lesar a pele do seu paciente. E o resultado do microagulhamento, ele não está interligado com a ideia da sua pressão na mão. Esses dias eu vi uma pessoa fazendo o procedimento e eu fiquei extremamente assustado com a técnica com que ela aplicava o equipamento. Eu vou ver se eu tenho aqui esse print que me mandaram aqui da pessoa realizando o microagulhamento. Eu nem sei quem é, mas não mostra muito o rosto da pessoa nem nada. Olha só. A pessoa vai trocando, olha só, essa pessoa ela vai trocando o quadrante, ela vai trocando as linhas sem tirar o equipamento. Além da força, tá? Além da força que vai alcançando. Ó, não tira o equipamento. Não tira o equipamento. Pessoal, você faz numa linha, direção. Tirou, colocou em outra linha. Faz. Não fica deslizando com o equipamento. Não pode trocar o trilho sem tirar ele da pele. Tá? Isso é uma coisa importante. Aí, ó, lesão de acordo à profundidade. Vamos lá, ó. Aqui tem um esquema que mostra isso daqui, ó. Aqui um esquema, ó. Sangria com 0,5, sangria com 1, sangria com um roller com equipamento de 1,5, sangria com equipamento de 2 e sangria com equipamento com uma profundidade de 2,5 milímetros de profundidade, ok? Isso aqui representa, ó. Como assim então, professor? Quanto menor a profundidade das agulhas, menor a lesão. Então não tem por que eu querer utilizar em um melasma uma profundidade daqui, ó. 1 não precisa, 1,5 não precisa, 2 não precisa, 2,5 piorou. Quando eu vou tratar melasma, eu trabalho aqui, ó, entre 0,5 no máximo 75, tá? Uma sugestão, não é regra, mas é uma sugestão. Ok? Isso também é bem importante. Quanto maior a profundidade, maior a lesão. E demora mais para ocasionar o reparo tecidual. Ok? Então, as quantidades de agulhas agora. Os equipamentos nós temos o roller de 540 agulhas e temos o roller de 192 agulhas. O princípio físico é o seguinte: quanto menos agulha eu tenho, a minha lesão vai ser mais específica, entende? Ou mais grave, ou mais avançada. Então, quando eu utilizo um equipamento de 192 agulhas, eu tenho uma profundidade, eu tenho uma lesão maior, não profundidade, eu tenho uma lesão mais intensa. Quando eu uso o equipamento com 540 agulhas, eu tenho uma lesão mais controlada. Com o equipamento dos cartuchos do Dermapen é a mesma coisa. Quando eu utilizo um cartucho de uma ponta, ó, tô mostrando aqui, ó. Quando eu utilizo o cartucho de uma ponta, ele é mais incisivo. Quando eu uso o cartucho de 12, ele é a lesão dele é maior do que a lesão de 36. E quando eu uso o cartucho de 36, ela é mais profunda que o cartucho nano de 137. E para eu escolher qual é o cartucho ou o número de agulhas que vai ter no meu cartucho eu vou utilizar,
vai de acordo com o meu objetivo. Se eu vou tratar um melasma, eu vou tratar com os cartuchos mais de lesão menor. Por exemplo, um cartucho de 36 ou até mesmo um cartucho de 137 nanoagulhas. Se eu vou tratar um rejuvenescimento com Dermapen, eu já prefiro atuar com um cartucho de 12 e associar um cartucho de uma ponta, fazendo a micropunturação. Se eu vou tratar uma estria em abdômen, eu já prefiro trabalhar com um roller de 192. Tá? Então, a escolha da velocidade, da profundidade, da quantidade de agulhas está intimamente em um profissional dominar a técnica, avaliar e saber escolher. Porque eu não vou estar na sua clínica no momento que chegar um paciente e você ficar assim, ai meu Deus, e agora? Ai meu Deus, e agora? Se você é minha aluna, você ainda tem a oportunidade de me mandar uma mensagem e eu responder. Agora, se você não é minha aluna, você tem que começar a pensar em se tornar. Como centenas de pessoas profissionais que já se tornaram minhas alunas ao decorrer desse ano. E isso aí também está interligado para você escolher o equipamento para cada caso. Então, facial, corporal você tem que pensar o quê? A pele é mais espessa, a pele mais grossa. Quando eu tenho pele mais grossa, eu vou precisar de uma lesão um pouquinho maior. Por mais que eu faça às vezes uma esfoliação, por mais que eu ainda faça um pré-procedimento, a pele do corpo, por exemplo, abdômen, glúteo, interno de coxa, ela precisa de uma lesão um pouquinho mais elevada. Diferentemente quando eu vou tratar capilar. Quando eu vou atuar no capilar, tem muita gente que acha que quanto mais sangrar, melhor o resultado no capilar. E não, no capilar eu não preciso de tanta lesão assim. Então eu vou trabalhar no quê? Menor lesão. Para eu ter menor lesão, o que eu preciso fazer? Utilizar um roller com 1 milímetro menor ou utilizar um Dermapen com um cartucho ideal, tipo 36, por exemplo. Tá? Outra coisa, labial. Professor, como é que eu vou tratar no labial? Vou fazer uma técnica para arrebentar o lábio da minha cliente negativo. Para eu atuar na técnica labial, o que eu preciso fazer? Eu preciso segurança e permeação de ativos. Então eu vou atuar com cartucho nano, por exemplo. Eu quero fazer um contorno labial, cartucho de uma ponta. Professor, estética íntima, eu posso fazer. Professor, no facial, então vou tratar uma sequela de acne, uma cicatriz hipotrófica de acne. Qual a melhor agulha que eu vou utilizar, professor? Você tem que escolher a agulha que vai ter uma lesão de acordo à necessidade que precisa o seu paciente. Isso você faz como? Conhecendo, treinando, aplicando, avaliando, e aí sim os seus resultados vão chegar, certo? Tem várias perguntas hoje. Olha só. Professor, posso fazer microagulhamento no verão? Pode sim. O microagulhamento ele não descompacta a capa córnea, tá? O microagulhamento ele causa microlesão, estimula o colágeno. Você precisa ter os cuidados específicos. Vou responder 3 perguntas aqui e já vou abrir os comentários. Olha só. Qual o melhor resultado? Derma Roller ou Dermapen? Depende de cada caso que você vai tratar. Você vai ter que saber escolher. O que eu estou aqui é para que você saiba escolher. Para que eu estou te dando conteúdo. Eu te dou a vara e te ensino a pescar. Mas pescar o peixe para você eu não pesco. Vocês precisam... Vocês não, tá? Eu estou falando, não vou generalizar, mas alguns profissionais de estética são muito preguiçosos. Não gostam de pensar. Não estou falando para você que está aqui me assistindo. Estou falando que existem alguns profissionais, não são todos, que não gostam de raciocinar, tá? E querem a coisa pronta. Professor, me fala aí qual a profundidade, e qual a velocidade, e qual o número de agulha. Ei!
Você que tem que saber, o paciente não é meu, o paciente é teu, mulher. Você precisa ter conhecimento. Como que eu tenho conhecimento? Vai ler, vai estudar, vai fazer um curso, vai fazer uma imersão. Eu não posso, o paciente é teu, não é meu, você que está ganhando para fazer o paciente. Então vamos lá, você cobra aí, além de cobrar pouco no microagulhamento, você me cobra aí R$200 para fazer um microagulhamento, não sabe o que fazer e vem me perguntar qual o dispositivo, qual a profundidade que você vai usar. Eu nem vou ganhar para isso. Se você é minha aluna, eu vou mandar você voltar para o curso e ir lá estudar tal aula, tal módulo. Agora, se você não é minha aluna, piorou. Última pergunta aqui que eu vou responder para abrir para vocês, tá? Vamos lá. Olha isso. Microagulhamento ajuda a diminuir o aparecimento dos cravos? Não é o foco do microagulhamento, tá? Isso aí, os cravos você melhora com home care, sabonete específico, tônico adstringente, limpeza de pele periodicamente, controlando a oleosidade. Aí sim você vai melhorar o caso aí, beleza? Vamos lá, vou abrir os comentários aqui. Fiquei nervoso? Não fiquei nervoso não. É porque assim, tem gente que acha que a gente tem que dar uma resposta pronta, pessoal. E não existe resposta pronta. Se é coisa de matemática, você fala assim, professor, quanto que é a raiz quadrada de x? Eu vou falar y mais z. Agora, em ciência humana, na parte humana, ciência, não tem como. Não tem como eu olhar um caso e você me perguntar assim, professor, qual a profundidade, qual o dispositivo, qual o ativo? Ei, você que tem que saber. Como eu te falei, eu te ensino a pescar, mas o peixe eu não pesco para você, tá? E você precisa agora, para 2021, buscar mais conhecimento. É isso que você precisa, tá? Tá certo? Bom, obrigado por todo mundo que ficou aqui até agora. Amanhã eu retorno. Amanhã tem análise clínico. Seu curso está por 599 ou mudou? 597, tá? Aproveita que ainda dá para comprar esse ano. No ano que vem ele vai mudar o preço, vai praticamente dobrar esse preço aí que tá, porque vai mudar todas as aulas, tá? Vamos ver aqui, ó. Quero saber se usa os dois procedimentos, a caneta. Dá para você usar os dois até no mesmo caso, tá? Curso tá 597 ainda 2020. 2021 vai dobrar esse preço, tá? Porque a gente vai atualizar demais. Eu vou botar muita aula nova, eu vou colocar muito mais coisas. Então aproveita quem não comprou ainda esse ano e se dá de presente de Natal e de Ano Novo, tá? Qual a média de valores por sessão do microagulhamento? Eu costumo cobrar entre 450 a 700 reais uma sessão, uma sessão, tá? É o que eu cobro. Eu fiz numa cliente sábado, cobrei 500 reais o procedimento dela, tá? Uma sessão só. O que eu fiz? Preparei a pele, fiz um microagulhamento fotobiomodulado associado a moléculas de ouro. E aí sim eu realizei. Os alunos antigos vão receber as atualizações. Se você tiver dentro do prazo de 1 ano ainda de acesso à plataforma, vai ter. Se você já passou de 1 ano que você comprou o curso, aí não vai, tá? Aí você vai ter que fazer uma renovação. Para a taxa de renovação é mais barato. Para quem já é aluno há mais de 1 ano, quando for renovar a taxa é menor, tá? Pode ficar tranquila. Professor, tudo que você falou está no seu curso? Com certeza. Tudo que eu falei está no curso, tá? No seu curso você passa ativos também? Também. Falo bastante. Lá no curso tem aula sobre
Ativos para rejuvenescimento, ativos para mancha, ativos para capilar, ativos para cicatriz de acne, tem ativos para ativos para estria, tem vários, ok? Microagulhamento pode fazer no mesmo dia da limpeza de pele? Eu particularmente não recomendo, tá? Eu recomendo você fazer a limpeza de pele, aí passou 3, 4, 5, 7 dias, aí você vem e realiza um microagulhamento, ok? Então aproveita. Quem quiser comprar o curso ainda em 2020, ainda dá tempo, tá? O link está na descrição da minha bio. A turma não está aberta, tá? A turma não está aberta, mas você pode entrar. Vou arriscar mesmo, vou fazer para o ano. Vou ganhar no presente, mas só depois. Olha, aproveita, quem quiser entrar agora, dá para entrar ainda. Beleza? Amanhã eu entro com uma aluna, eu vou fazer uma análise clínica. Tá bom? Amanhã 9 horas estaremos juntos de novo. Não perde, ok? Eu quero você comigo. Ó, aquele coração do professor, meio coração hoje que eu tô com a mão segurando o celular, tá? Grande beijo pra vocês. Amanhã estou de volta e quarta-feira estou de volta. A Vera Albuquerque quer agora. Só clicar no link da bio, Vera Albuquerque 2003. Tamo junto. Fiquem com Deus. Se entrar hoje, já participa. Se você entrar hoje, você já vai ter um ano de acesso no curso. Se você pagar no cartão de crédito, já começa a estudar hoje. Beleza? Olha minhas alunas aí. Rosa Alcântara falando que tá amando o curso. A Maressa Nathalie também tá amando o curso. Fera demais esse professor. Obrigado, querida. Thelma. A Thelma tava na mentoria agora há pouco e tá na live de novo. Até uma aluna hiper aplicada. Parabéns, Thelma. E é isso aí, gente. Quem quiser entrar no curso hoje, vai lá, já começa a estudar hoje mesmo, se pagar no cartão de crédito, beleza? Tamo junto, amanhã tamo de volta em análise clínica com alunas minhas, beleza? Fui, bom descanso.